E aí eu já vou começar aqui com o Richarlison, desejando a ele uma boa noite também. O basquete vai ficar para daqui a pouco, mas o que é que motivou você a vestir a camisa do Campinense? Embora você já tenha falado em algumas entrevistas, mas eu acho que nunca é demais dizer, até porque tem uma massa ali assistindo aí. Boa noite. Boa noite a todos. É claro que o desafio que me apresentaram, né, a proposta que a diretoria trouxe, o planejamento, enfim, essa ambição de o mais rápido possível sair dessa situação que é a Série D, isso me fez não pensar muito e aceitar a proposta de pronto imediato para ajudar. Eu disse outra vez que um time com 104 anos de história não pode estar na Série D do Brasileiro, tem que estar no mínimo disputando, tendo um calendário cheio, né, até o final do ano. E isso que eu vim fazer, claro, que sozinho eu não vou poder, mas vou tentar dar minha parcela de contribuição necessária e ajudar o mais rápido possível, sabendo que esse jogo de domingo já é bem decisivo. Ô Richarlison, hoje o futebol de Campina Grande conta com o Marcelinho vestindo a camisa do 13, né, com 44 anos, né, um cara que também tem um histórico bonito como o seu também, né, de conquistas, de títulos, tendo vestido a camisa também de grandes times em nível nacional, né. Isso traz um respaldo, na sua opinião, e você também passa a ser a vir jogar no interior da Paraíba, que muitas vezes não está incluso nesse, digamos aí, nesse mapa, pelo menos midiático do futebol? Na verdade, sim, a gente se impressiona, né? Porque às vezes o que as pessoas falam, principalmente do futebol nordestino num todo, que não tem, que é sempre muito amadorista, não tem estrutura, não tem. E quando a gente chega e vê os clubes estruturados, os clubes com grande torcida, os clubes com pessoas apaixonadas, com diretoria buscando e sempre trabalhar coisas para tentar levar o clube numa Série B, numa Série A de Campeonato Brasileiro, eu costumo dizer que é melhor você ir até o lugar para depois você tirar alguma conclusão. E foi isso que aconteceu aqui comigo, né? Eu cheguei no Campinense e me impressionei porque tem uma estrutura que a gente não vê em clubes de Série B, a gente não vê em clubes de Série A, né? Então é isso, e o referencial ele é sempre pela história que a pessoa tem no futebol brasileiro. Eu, graças a Deus, até agora na minha passagem dentro do futebol, grandes títulos com chegada na seleção brasileira, e isso me traz, claro, né, uma responsabilidade a mais, eu sei disso. Mas eu estou pronto para assumir isso, mas acima de tudo, que as pessoas sejam sabedoras que eu sozinho não vou fazer nada. Eu não vim salvar o Campinense, nem sou o salvador da pátria, mas com certeza a minha liderança ela pode aparecer, né, em jogadas decisivas, vamos dizer assim, eu posso aparecer, mas acima de tudo eu quero que o grupo esteja junto comigo. Eu quero estar todo mundo junto, que eu possa ser mais um para somar e ajudar. Por coincidência ou não, né? Eu falei do Marcelinho, o Richarlison também, um jogador que veio por aqui, ficou e fez história tanto em 13 Campinense quanto o Botafogo, é o Varley, que também tem história no São Paulo. O São Paulo, pelo jeito, tem provido aí, né, jogadores que vêm ajudar o nosso futebol. Richarlison, a Série D ela sempre é apontada como, entre aspas, lógico, né, aquela série infernal, que ninguém quer estar. Mas, para chegar a uma Série C, das duas, ou é rebaixado da B, que aí é outra situação, não temos time em Série B, ou tem que passar pela D. Fala um pouco da sua expectativa sobre Série D, não sei se você já jogou alguma vez essa competição, né? E qual a impressão que você tinha, se não jogou, dessa divisão de acesso última do nosso futebol? Na verdade, o que eu percebo, eu nunca disputei uma Série D, mas o que eu percebo são clubes muito nivelados, né? E não tem um grande favorito? Não, são jogos decididos sempre em detalhes, às vezes o time que joga em casa sempre leva uma vantagem a mais por estar com a torcida, enfim. É uma coisa que eu estou tentando implementar aqui já no Campinense desde a minha chegada, que a gente tem que saber jogar a Série D. Não adianta a gente querer jogar a Série D com futebol de Série A, de Série B, enfim. Temos que entender. A cabeça tem que estar na Série B. Exatamente. É um campeonato à parte. Não adianta, às vezes, você jogar bonito. A Série D você precisa de resultado. A Série D ela é regionalizada justamente para extrair os melhores da região, se a gente pode dizer assim, para depois começar um outro campeonato à parte, que aí começa a se juntar Sudeste com Nordeste, enfim. Mas a gente tem que saber jogar a Série D. E a Série D nem sempre ela vem de jogos bonitos, ela vem de jogos resultados. E a gente sabe disso.
isso, que às vezes a torcida já comentou aqui que o Campinense já jogou jogos melhores e não venceu. Então, é bom a gente saber disso. Às vezes é o jogo certinho, às vezes tem que saber sofrer para ganhar o jogo e assim, na outra fase, se Deus quiser a gente chegar, é ter um outro pensamento e uma outra programação. Pois é, exemplo aí da chegada do Richarlison, essa semana foi de idas e vindas lá na Raposa. Sendo assim, o torcedor que for ao Amigão neste domingo verá novidades aí no 11 inicial do Campinense. Hoje foi a vez do atacante Lúcio Curió falar com a imprensa. Wagner Coradim, Gustavo Henrique Matos, Richardson e Jaquinha, Ferreira, Negrete, Richarlison e Ierien, Flávio Carioca e Erivan. Sem mistérios, esse deve ser o time de Jaelson Marcelino para o importante jogo de domingo, com 2 recém-contratados estreando. Não temos lateral esquerdo, Jaquinha está fazendo esse esforço aí, um jogador de muita qualidade, um jogador que conhece o clube. Richarlison é um jogador que vem para nos ajudar, um jogador que tem muita experiência. Então esperamos que nós tenhamos sucesso nesse jogo, sabemos que é um jogo muito difícil, mas eu quero dizer que estou muito feliz com o que foi trabalhado durante essa semana. Mas esperamos que a gente possa colocar em prática no jogo de domingo. Flávio Carioca já estreou contra o Asa em Arapiraca, mas entrou com a partida em andamento. Agora deve iniciar como titular, comandando o ataque Cartola na partida decisiva pela Série D. A gente sabe que é uma situação delicada, mas futebol é um esporte espetacular, ele nos surpreende a todo tempo. Então, assim, nós jogadores estamos focados, temos trabalhado forte no decorrer da semana, então estamos confiantes para essa partida de domingo. Por falar em ataque, o Departamento de Futebol apresentou oficialmente Lúcio Curió para a sequência da competição nacional. Regularizado, o atleta ficará como opção. A oportunidade estar jogando no Campinense, um grande clube, e espero dar o meu melhor para a gente conseguir tirar o clube dessa situação. A Raposa treinou no Estádio Amigão nessa sexta-feira. Jaelson Marcelino também vem dando um reforço no lado psicológico do grupo. É fato que o rubro-negro precisa exclusivamente da vitória. Uma necessidade que não pode se transformar em desespero quando a bola rolar contra o Asa. Eu falei para eles que o gol ele pode sair no início como pode sair no final. Então não tem que desesperar, atacar todo mundo atacando. Tem que ser um time posicionado, um time equilibrado, um time que tenha vontade de fazer gol, um time que tenha vontade de marcar. Então todos os jogadores estão cientes disso aí. O ambiente está muito bom. Gostei muito aqui da rapaziada. Fui muito bem recebido por todos. Mas claro, sabemos que isso aí vai ser resolvido no domingo. A gente tem que falar até pausadamente, quando for trazer a escalação do Campinense. Richardson, zagueiro, né? Richarlison, meio-campista. Qual foi o momento da sua carreira, Richarlison, que você que atuou em várias posições, lateral esquerdo, volante? Não sei se hoje ainda tem, digamos, esse entendimento que em alguns momentos vai ser necessário, né, dependendo do que o treinador precisar. Você passou a ser meio atacante, digamos, de ofício, né? Porque a lateral esquerda sempre foi a posição que você mais jogou, né? Na verdade, sim. Antigamente tinha aquela coisa do coringa, né? E a maioria dos clubes, e principalmente treinadores, queriam ter um atleta com esse potencial porque ele poderia mudar o seu time sem mudar a peça. Você tem que fazer substituições, né? Você acha até, Richard, só interrompendo, que hoje, né, fala muito sobre versatilidade no futebol, né? Não existe mais... Existe, mas aquele volante dito brucutu, como dizia assim, que só está ali para marcar, só para pegar. Você vê o futebol europeu hoje com o primeiro volante, às vezes, em um time, sendo o jogador mais habilidoso de uma equipe. Você acha que alguns treinadores, às vezes, por necessidade ou por quererem seguir o que está na moda, digamos, forçam com que jogadores, às vezes, já atuem em posições que não caem bem, às vezes o negócio não dá certo e aí o pessoal não sabe explicar bem o que acontece? Na verdade, assim, o futebol ele se renova a cada ano, a cada ciclo, vamos dizer assim, né? Hoje a gente pode dizer que a importância de 2 volantes que saibam jogar ela é enorme para um time. Então, às vezes, você vê clubes trazendo meias com qualidade para jogar de volante. Segundo volante. Perdendo um pouco a característica de marcação, né? Que é o antigo brucutu, que é o primeiro volante que só marcava, para fazer essa bola chegar com mais qualidade, no meio, chegar no lado, chegar no atacante. É claro que isso depende da forma com que o treinador observa e os jogadores que ele tem na mão dele para montar. Agora, é nítido que o futebol precisa se renovar e tem tentado se renovar
E às vezes acerta, às vezes não acerta, né? A gente vê clubes tentando trazer meia para trás, tentando levar volante para zagueiro, enfim, para ter aquela saída de bola. Agora está começando esse ciclo de que, principalmente com essa nova regra de que a bola não precisa sair da área no tiro de meta, que o zagueiro que tenha qualidade para sair jogando. Então, enfim, só que temos que ser sabedores que nem todos os clubes, nem todos os treinadores têm esses jogadores para fazer esse tipo de jogo. Então, a às vezes cultural também não vai ser do dia para a noite. Exatamente, e às vezes peca, porque às vezes o treinador quer implementar uma coisa que o jogador não consegue fazer e acaba dando errado, como às vezes o jogador, dentro de uma condição onde o treinador lhe dá essa confiança, consegue desenvolver e de repente você vê, poxa, aquele zagueiro que era tão brucutu, hoje sai jogando em tabela, enfim. Então isso é um mix de que o treinador tem essa facilidade, essa participação ativa de jogadores para ter, ao mesmo tempo, essa parte de tentar achar um mecanismo para ajudar o próprio jogador. Ele precisa conhecer o que tem na mão. Exatamente. E não chegar com aquela ideia fixa e querer impor, por exemplo, o Sampaoli, que hoje, né, vem fazendo um trabalho de grandes partidas e também de jogos, né, assim, até de goleadas sofridas, né, no Paulista, agora no Brasileiro. O Sampaoli, quando chegou e disse que praticamente ele disse que o Vanderlei não era um jogador que sabia jogar com os pés. Hoje o Vanderlei está sendo elogiado porque teve que ter um pouco de calma antes de queimar o jogador. Eu acho que até se precipitou. Então, realmente, o treinador tem que saber o que tem nas mãos. A gente vê no próprio Fluminense, né? Que é o Diniz, que implanta esse futebol, que não gosta, que dá chutão. Né? Não adianta, o goleiro tem que saber jogar. Às vezes você vê ele correndo risco absurdo dentro da sua própria área, mas é uma confiança que ele tem nos atletas dele. E se ele tem esses atletas para fazer, é isso. O futebol hoje não tem segredo. A equipe que ela tem, a característica que ela tem, ela mantém essa característica, sabedor como o Rogério é dos jogadores que tem. Tem uma frase que ele falou ali, eu não vou inventar, não posso inventar nada. Ele sabe os jogadores que tem. Não adianta ele mudar um esquema tático, porque ele pode jogar pelo empate, que ele vai acabar atrapalhando o trabalho dele, que tem sido muito bem feito. Pois é, o que você achou aí desse início, que ainda é início, né? O Rogério parou de jogar faz pouco tempo, você conhece bem ele aí, trabalhou junto. O que você achou desse início aí? Ele, entrevistado, inclusive, acho que pela ESPN, perguntaram se ele teria se equivocado, se precipitado ao dirigir pela primeira vez logo o time onde ele é ídolo, né, como jogador, mas que como treinador foi muito cobrado, tinha uma questão política na época também e tudo mais. E agora ele disse um não, por exemplo, a um Atlético Mineiro que você jogou lá e sabe, foi campeão lá, tem um orçamento, tem torcida também, lógico, mas tem um orçamento bem maior do que um Fortaleza, né? Então, como é que você viu esse início e também esse não que ele deu para ficar no Nordeste? Na verdade, assim, eu parto do princípio que o Rogério, ele queria dar uma continuidade positiva, né, para o clube onde ele tem uma história incrível, que é o São Paulo, mas ele pegou o São Paulo num momento difícil. Que ainda é, né? Pelo jeito. De transição, de diretoria, de briga interna, enfim. Mas o coração dele falou mais alto. Eu, depois, tive uma conversa com ele, né? A gente não é amigo tão próximo, mas quando a gente se encontra, a gente conversa. E ele mesmo me falou, eu me precipitei, talvez não era a hora, talvez eu poderia ter esperado mais um pouquinho, ter ido para uma outra equipe, para depois ir para o São Paulo. Mas ele foi muito feliz quando ele chegou e aceitou a proposta do Fortaleza. Todo mundo falou, nossa, mas o Rogério Ceni vai aceitar a proposta do Fortaleza, como assim? Só que ninguém sabe que ele, antes de ele aceitar, ele fez várias sugestões. Né? E o pessoal acatou a ideia. E o presidente falou assim, o que você me pedir, eu vou fazer. Tanto é que você entrar hoje no Fortaleza, tanto no CT como no estádio, você vai ver a diferença, que não é uma diferença enorme, mas é uma diferença básica e necessária para o futebol, que veio através do Rogério Ceni. E hoje me perguntaram, eu falei, se eu sou o Rogério, eu não saio do Fortaleza também. Respeito o Atlético Mineiro, foi um clube onde eu fui campeão da Libertadores, mas eu acho que ele tem um time na mão, ele tem uma estrutura montada dentro do Fortaleza, onde ele sabe que ele tem logo quarta-feira mais um título a conquistar, e ele pode sair daqui, se acontecer de ele sair depois, sendo um ídolo, e as portas estariam escancaradas para ele voltar a qualquer dia. Então, na minha opinião, ele acertou de continuar no Fortaleza e tem feito um grande trabalho.
Pra gente, se eu pudesse, a gente ficava aqui até, não sei se você poderia também, mas eu ficava aqui com o Richarlison batendo papo até mais tarde aí. O pessoal aqui, os torcedores, o Carlos Raposeiro, dizendo que é seu fã. Também o pessoal, vamos subir para a Série C aqui, Avante Raposa. Não perco a TV Itararé um dia, Nação Raposeira. É o Iraildo também. A torcida sempre participando aqui, desejando boa sorte aos contratados, né? O pessoal aqui também desejando boa sorte aí para o Luz Curió. Nação Raposeira está ali recebendo de braços abertos, Richarlison, também torcedor do Antifascismo. O pessoal está misturando aqui, é campinense, daqui a pouco falar sobre o 13, o pessoal vestiu a camisa também do basquete. Só 2 perguntas antes para finalizar também, para saber sua opinião, é uma curiosidade minha. O Roger hoje, por exemplo, já passou pelo Grêmio, passou pelo Palmeiras, hoje está no Bahia. Né? O Bahia tem sua grandeza, mas a gente sabe muito bem que há uma certa divisão até mediática de salários, às vezes, no que acontece sul e sudeste e o que acontece no nordeste, seja para treinador, para jogador também, não é lá tão diferente. O Rogério, por exemplo, comprou essa briga em ficar no Fortaleza. A gente teve há algum tempo um Vanderlei Luxemburgo treinando o esporte. Hoje tem surgido treinadores, às vezes da base, alguns com a filosofia diferente, como você falou do Fernando Diniz, e tem conseguido aos poucos se encaixar em grandes clubes, mesmo que não necessariamente sejam filosofias dos clubes, né, mas tem conseguido espaço. O Nordeste, ele está se mostrando mais atrativo porque tem mudado em relação à estrutura, Richarlison, a investimento, ou passa a ser uma válvula de escape para alguns medalhões, que não é o caso do Rogério, mas para alguns treinadores que não querem ficar parados ou que não conseguem mais implantar, digamos, o seu trabalho, o seu discurso naquele eixo? Eu acho que as duas coisas se equiparam, né? Se você pegar o Nordeste há 10 anos atrás, era quase impossível você ter um treinador de ponta, né? Nos clubes por aqui. E o Nordeste percebeu que, a gente até brinca, né, que na Série A, na Série B, se tiver que cair um Sudeste ou um do Nordeste, os caras preferem que caia do Nordeste, por causa da viagem, enfim. Sim. A gente sabe que isso é mentira, mas se for pesar, a gente percebe que algumas coisas acontecem para que isso venha a acontecer. Mas hoje mudou, é igual eu falei, a estrutura que o Campinense tem, apresenta para um treinador, seja ele um novo treinador que está chegando ou um grande treinador, ela é absurda para um clube que está numa Série D, sabe? Você chega num clube de Série D, você pensa que não tem material de treino, que a diretoria é amadora, e não tem nada disso. Então, isso se torna muito atrativo para esses treinadores. Como também alguns pegam essa outra parte, né? Para não ficar parado, para continuar dando uma continuidade no seu trabalho, fazendo um bom campeonato, uma boa passagem, para novamente... Exatamente, para nova... Porque assim... Hoje o futebol ele se renova, mas ao mesmo tempo, o que tem acontecido agora com o Vasco. Trouxe o Luxemburgo de quanto tempo que estava parado? Mais de um ano e meio. Voltou a dar entrevista um dia desse se oferecendo, né? Entendeu? Porque ficar parado. Então o que acontece? Talvez o Luxemburgo poderia ter pintado para um clube do Nordeste para ter dado continuidade e as pessoas saberem, o Luxemburgo está se reciclando, ainda está trabalhando. Então, as duas coisas estão muito próximas, mas a estrutura que os clubes do Nordeste têm colocado, você pega Ceará, você pega... Não é à toa que Ceará está na primeira, que Fortaleza está na primeira, que tem clubes na Série B, não tem nenhum do Nordeste na Série B. Tem o Sport, né? Mas assim, e os clubes que vem vindo, o Ferroviário ninguém conhecia. Mas aí você vai ver o que o Ferroviário tem, os caras falam, então está explicado. Hoje o futebol, é muito simples. Não é só dentro de campo. E isso as pessoas começaram a entender. O extra-campo tem sido muito mais importante, às vezes, do que o dentro de campo. É você vir trabalhar sem ter problema nenhum, sabe? De pensar em salário atrasado, de que não vai ter material. Né? Com certeza, em qualquer trabalho, não é só no futebol, não. Então, como os clubes têm se reestruturado e têm dado essas condições... Você pega clubes, entre aspas, pequenos, que têm feito grandes campeonatos e ninguém sabe o porquê. Mas quem acompanha, quem está perto, quem vai lá olhar, sabe. Opa, a diretoria está certinho, o campo está certinho. Isso é o futebol. Quanto mais pessoas acreditarem nisso, mais clubes considerados pequenos vão ter a oportunidade de se tornar grandes. O próprio CSA está jogando uma Série A aí. Eu acho que, infelizmente, é bate e volta, mas ainda tem muito campeonato, mas... algo de diferente foi feito no extracampo. 2 anos consecutivos, exatamente. Foram 3 acessos, né, de uma D, né? Chegou a jogar uma segunda divisão do estadual em Alagoas há pouco tempo. Então, algo de diferente foi feito. O espaço para você convidar o torcedor do Campinense aí para esse jogo são 3 decisões. Agora o Campinense nessa Série D começando com o Asa, né, Richard? Na verdade, eu primeiro quero agradecer
a todo torcedor raposeiro que tem me dado um suporte absurdo de carinho, de força. Eu passei isso para os companheiros dizendo que, gente, o mais importante nesse momento é a gente trazer esse torcedor novamente que é apaixonado, que demonstrou isso na minha chegada. Para a gente, de novo, eles fazem parte disso, né? Eu vejo muito torcedor cabisbaixo, né? Meio receioso. Não fiquem receosos, vocês são muito importantes. Talvez a fase não está boa, mas não perca a esperança. Eu vim aqui e tenho plenas condições e convicções que nós vamos sair dessa situação. Agora nós precisamos de vocês também. E convido domingo, lote um amigão, nos incentive, nos apoie, que nós vamos precisar muito. Vocês sendo o nosso 12º jogador, eu tenho certeza que juntos a gente vai resolver, vai sair dessa situação e vamos conseguir essas 3 partidas, 3 vitórias para a gente classificar para o segundo turno. Charlson, brigadão aqui. Como eu disse, se a gente pudesse, ficava bem mais tempo aqui conversando. É um casamento, né? Futebol, torcida e clube é um casamento, né? Tem altos e baixos, né? Mas se tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo dessa união, né? Tem que estar na hora da dificuldade também, né? Então, se o momento agora não é dos melhores, já foi melhor, mas pode ficar melhor, né? Então, eu acho que a ideia é essa, né? É trabalhar junto para que melhore. Eu acho até mais importante nesse momento o apoio, porque na hora que está tudo bem é fácil, isso. Exatamente, ir lá e torcer a hora que está ganhando é fácil, né? Tá numa maré boa. Então, é nesse momento que a gente precisa de vocês. Eu convido a todos para que domingo esteja lá às 14 horas, às 16 horas, nos incentivando, que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Antes que eu esqueça, soube que você é fã do basquete, já chegou em Campina Grande sabendo que é onde o Facisa está aí na briga, inclusive contra o São Paulo, né? Coincidência ou não, né? Estava acompanhando, o que você sabia antes de chegar aqui da equipe? Na verdade, eu cheguei sabendo que tinha sido a primeira partida, né? Que tinha perdido para o São Paulo ganhou ontem, a primeira, perdeu essa. Na verdade, ganhou a primeira e ontem perdeu de um ponto de diferença. Isso. E se der certo, o pessoal, já falei pessoal que na terça-feira eu estarei lá presente para prestigiar. É o nosso convidado especial para estar lá com a gente na cabine aí. Vamos ver se é comentarista também. Se for no futebol, se quiser quando parar, viu, tem emprego para você aqui na TV Itararé. Tá bem demais. Obrigado, Richarlison. Obrigado também à assessoria aí do Campinense Clube, o Sami, por disponibilizar aqui o jogador para bater um papo conosco, tá bom?